Boa tarde, quarto ano, mais uma tarde juntos, segunda-feira, início de semana. Que nossa semana seja muito abençoada por Deus. É uma semana também de revisões, né? Mas é uma semana que nós também precisamos finalizar alguns conteúdos das disciplinas de português e de matemática, como eu já havia informado a vocês na semana passada, tá? Vejam só. Hoje, especificamente hoje, vocês vão abrir o livro de vocês lá no capítulo 9, tá? E o capítulo, ele abre com um gênero textual chamado Regras de Jogo, tá? Como é algo mais básico, né? Mais divertido, mais tranquilo de vocês fazerem, essa atividade da página 46, 47, 48 e 49 vão ficar para casa. O nosso foco hoje é o foco na língua, tá? Então, hoje a gente vai focar nas questões mais gramaticais e a gente vai ver quais os assuntos que serão abordados, tá bom? O objetivo dessas atividades que vocês vão fazer hoje, principalmente com relação aos verbos e aos tempos verbais, que será o nosso conteúdo de hoje, é uma maneira de vocês revisarem, tá? Os conhecimentos sobre verbos e tempos verbais, que é o primeiro conteúdo, né? A partir disso, vocês vão relembrar também o modo imperativo, tá? E hoje é uma espécie de revisão também, né? De algo que vocês já sabem. Então, vamos lá. Página 50 do livro de vocês. Mas antes eu vou explicar. Primeiro, a gente precisa entender o que é um verbo. Eu sempre falo para vocês, né, quando a gente está fazendo alguma atividade, que o verbo é a ação, né? O verbo, ele é identificado pela ação da frase ou daquela oração. Então, verbo é uma palavra que indica ação, além da ação, estado ou fenômeno da natureza. Essas palavras podem variar nos tempos, então tem uma variação de tempo, né? No presente, no passado e no futuro, que são os tempos verbais principais, tá? Então, eu trouxe 3 exemplos, tá? Quando eu digo eu amo ler, eu tenho o verbo amar, que está aqui conjugado no presente, né? Eu amo ler. Agora, se eu digo assim, eu amei ler. Essa terminação, ela dá uma pista de que eu amei ler. Então, isso quer dizer que eu já li, portanto, eu amei ler. Então, a conjugação do verbo amar aqui está no passado. O tempo verbal é o passado, tá? Se eu digo eu amarei ler, certo? Então, eu amarei ler. Isso quer dizer que eu ainda não li. É uma ação futura. É uma ação que ainda vai acontecer. Portanto, o verbo amar aqui está conjugado no futuro, tá bom? Está conjugado não, está no tempo verbal do futuro. Então, eu tenho presente com o verbo amo, amei no passado e amarei no futuro. Revisados? Então, vamos lá. Com relação a isso, vocês farão a atividade da página 50 e 51, tá? E agora a gente vai direto e também a 52. Na 52 é interessante, porque eu tenho um quadro de conjugação. Eu vou até sentar para explicar para vocês, tá? Na página 52, eu tenho o quadro das conjugações, tá? Eu quero que vocês abram direitinho na 52. E aí eu tenho uma conjugação verbal no tempo presente, tá? Aí eu tenho o verbo apagar. O verbo apagar em primeira pessoa é eu apago. Segunda pessoa, tu apagas. Terceira pessoa, ele ou ela apaga. Do singular, né? Primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Eu, tu, ele ou ela. Agora, primeira pessoa do plural, nós. Nós apagamos. Segunda pessoa do plural, vós apagais. Terceira pessoa do plural, eles ou elas apagam, né? Então, vejam só, atualmente predomina-se muito o uso de primeira e terceira pessoas do singular e do plural, tá? O uso da segunda pessoa do singular, que é o tu, né? Tu apagas, é mais restrito a algumas regiões do país, como a região Nordeste, tá? A gente nunca disse tu apagas,
A gente não usa o tu, a gente não usa a segunda pessoa do singular, né? Nem a segunda pessoa do plural, que é o vós, vós apagais, né? E a segunda pessoa do plural vós, né, fica restrita a documentos mais formais, tá bom? Especialmente documentos religiosos. O você, como eu já havia comentado com vocês, o você que não tá aqui, né, ele equivale à segunda pessoa, ou seja, ele indica com quem se fala, né? Contudo, a conjugação verbal fica na terceira pessoa, tá? Por exemplo, você falou muito. Apesar de equivaler à segunda pessoa, ela vai estar na terceira pessoa, tá? Isso vocês vão entender mais pra frente, quando estudarem essas questões gramaticais mais a fundo. Vamos agora para o imperativo, tá? O imperativo, gente, é um modo verbal. Vou só afastar a câmera para vocês verem o quadro. Espero que o celular não caia. Vamos lá. Olha só. Página 53. Vamos entender novamente. Eu trouxe aqui o meu imperativo, tá? Aí o livro, ele traz apenas alguns usos, tá? Mas aí eu queria falar para vocês. O imperativo, gente, é um modo verbal que é utilizado quando se pretende convencer alguém a fazer alguma coisa e quando são dadas instruções de como fazer algo. Além disso, o modo imperativo, ele indica uma recomendação, uma solicitação, um alerta, um aviso, uma ordem, principalmente, um pedido, um desejo, uma súplica de alguém, um conselho. Então, o verbo ele vai exprimir todas essas coisas que eu citei, né? Um convite, uma sugestão, enfim, tá? E o imperativo ele tem dois modos, que é o afirmativo e o negativo. Na próxima aula a gente já vai estudar um desses, tá bom? Então vamos lá. Aí eu trouxe aqui um exemplo. Respeite o horário, né? Com exclamação no final. Então o verbo respeitar aqui, ele está indicando uma ordem ou uma instrução, né? Você deve respeitar o horário da aula, tá? Apague a luz. Eu estou ordenando com o verbo apagar que você deve apagar a luz. Portanto, o verbo apague está no modo imperativo, bem como o verbo respeitar, que está aqui, ó, no modo imperativo. Nas próximas aulas a gente vai entender o que seria o imperativo afirmativo e o imperativo negativo, tá bom? Com relação a esse conteúdo, vocês farão a atividade da página 53, tá? Na 54 e 55, a gente também vai revisar algo que a gente já estudou, né? Lembram que no início do ano, quando a gente trabalhou lá no primeiro bimestre, a vírgula, foi algo que eu bati muito na tecla. Quais as funções da vírgula, onde ela pode ser utilizada e onde ela não pode ser utilizada. E hoje eu trouxe um dos usos da vírgula e a função do conectivo e, tá? Vejam só. Quando eu preciso separar alguns elementos, geralmente eu preciso utilizar a vírgula, como nesse exemplo que eu trouxe para vocês. Deixa eu ver se dá para vocês visualizarem. Comprei banana, vírgula, maçã, vírgula, uva, vírgula, melão e jaca. Aí eu vou explicar o uso desse e. Então, pessoal, eu utilizei a vírgula para separar os meus elementos, tá? Então, a vírgula é um sinal de pontuação, nesse caso, usado para separar palavras, expressões ou ideias em uma enumeração, de maneira enumerada. Quando há vários elementos numa sequência, né, o último elemento geralmente é separado do anterior por e. Então, vejam só. Quando eu digo melão e jaca, tá? Então, o último elemento, deixa eu posicionar mais para vocês. O último elemento, jaca, ele é separado do penúltimo pelo e não pela vírgula, tá? O e vai ser aí um conectivo, tá bom? Gente, é isso, né? Isso foi basicamente uma revisão, porque tudo isso a gente já sabia. Recapitulando, o verbo,
ele vai expressar uma ação, né? Como eu já coloquei no quadro, o estado ou um fenômeno, tá? Da natureza. Essas palavras, elas podem variar nos tempos verbais, no presente, no passado e no futuro. Um modo verbal muito conhecido é o imperativo, né? Na próxima aula nós aprenderemos o que é um imperativo afirmativo e o negativo. O imperativo, ele tem por principal função recomendar, solicitar, alertar, avisar, ordenar, né? Suplicar, dar um conselho, um convite ou uma sugestão, né? Então, se eu digo assim, vamos, corram. Então, vejam, essa frase, ela está indicando que a pessoa tem que correr, não é? Então, o meu verbo aí está no imperativo, tá? Então, depois disso, né? Vocês viram o uso da vírgula como um separador de elementos e o e como conectivo, utilizado geralmente separando o último elemento de uma oração, tá bom? Quando a gente tem uma sequência de elementos, como a gente separou por vírgula, né? Eu comprei uma banana, vírgula. Eu comprei banana, vírgula, maçã, vírgula, morango, vírgula. E eu utilizo o e para separar o penúltimo do último elemento. E jaca. Então, esse seria o uso da vírgula, um dos usos da vírgula e do e para ligar essas duas últimas palavras, tá? Com relação a essas últimas coisas que eu citei sobre pontuação, com o sentido de enumerar, vocês farão a atividade também da página 54 e 55, tá bom? Gente, por enquanto é isso. Qualquer dúvida que vier a surgir é só vocês falarem comigo lá no privado. Lembrando que hoje também teremos revisão dos conteúdos já trabalhados. Então, se atentem aos horários, porque tá tudo muito apertadinho para que a gente possa fazer. Beijo, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.